Amém. Assentados como nós estamos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o verso 11. Nós estamos finalizando o mês de novembro deste ano, já entrando para o último mês do ano. A partir de domingo que vem, nós iniciamos todos os nossos preparativos e programações de exaltação ao Rei dos Reis que veio a este mundo, ao Senhor Jesus, na comemoração do Natal. E hoje, ainda finalizando este tema sobre fé, claro, não finalizando, ainda vamos falar muito sobre isso, mas pensando um pouco sobre ele, eu quero falar sobre o resultado da fé. O resultado da fé, o que a fé pode gerar na nossa vida e na nossa experiência. Para isso, me utilizo dessa experiência vivida com Jesus e os seus discípulos ali no mar de Tiberíades ou no lago de Genezaré. O texto diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos. Mas, leia comigo, por favor: sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, rompia-se-lhes a rede, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, os filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, leia comigo, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Você acha que você conhece bem Jesus? Quantos aqui nasceram num lar evangélico? Levante a mão. Uma boa parte de nós nasceu num lar evangélico. A primeira vez que eu vi esse texto, eu devia ter uns 5 anos de idade. Foi numa classe de escola bíblica e a professora contava usando uma técnica revolucionária chamada flanelógrafo. E eu ficava impressionado de ver como é que ela colava aqueles homenzinhos naquela flanela e eles não caíam no chão. E impressionado com o texto de Jesus mandar pescar e virem tantos peixes. Depois disso eu ouvi mais vezes e mais vezes durante a minha adolescência, durante a minha juventude, e eu fui para um seminário, e lá eu tinha um programa de leitura da Bíblia, e eu li a Bíblia várias vezes, e passei muitas vezes por esse texto, e fiz exegese em cima desse texto, fiz hermenêutica em cima desse texto, preguei esse texto muitas vezes durante os mais de 30 anos de ministério que tenho. Mas essa semana, quando eu olhava para esse texto, Deus chamou a minha atenção para um fato que eu acho que precisa ser destacado aqui, antes da gente entrar no texto, que é a atenção que a gente precisa dar às palavras de Jesus. Será que a gente consegue prestar atenção? Porque nós não vamos compreender quem Jesus é se nós não prestarmos atenção em cada palavra que ele falou.
As palavras que saem da boca de uma pessoa ensinam muito sobre quem essa pessoa é. Jesus diz em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. A maioria de nós diz, eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Mas até onde conhecemos Jesus de fato? Porque se nós estamos deixando escapar algumas das suas palavras, estamos perdendo a capacidade de entender quem Jesus é. Não é possível conhecer Jesus e deixar vazar a sua palavra, e quanto mais conhecemos as palavras de Jesus, maior possibilidade há de que o nosso amor por Ele cresça. Jesus disse lá em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas, se a gente parar, qualquer pessoa que para atentamente para ouvir as palavras de Jesus, terá o seu coração despertado por dois sentimentos. Ou um profundo amor por Ele, ou ódio, raiva. São as duas reações típicas quando uma pessoa realmente olha para a palavra de Jesus. A maioria não olha. A gente vive num país que as pessoas dizem que tem fé, né? O país do Gilberto Gil. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Não é isso? O povo diz assim, você quer ver uma expressão muito comum do baiano? Ah, com fé em Deus. Quem já ouviu essa expressão? Todo mundo. O tempo todo o baiano fala isso. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Acontece que quando você começa a olhar atentamente para as palavras de Jesus, não indiferentemente, não só com fé em Deus, não só com essa cultura alienada e distante do que realmente é fé, entendendo fé, como o pastor Silvio destacou aqui domingo passado, como algo místico. Não. Mas quando você olha atentamente para o que Jesus fala, a palavra de Jesus começa a entrar na sua cabeça e ou ela faz com que o seu amor por Ele cresça, gerando a fé genuína, que é aquela fé destacada aqui domingo passado, que gera intimidade com Deus, uma fé que vem e que faz com que você ame cada vez mais esse Deus, cada vez mais a Cristo. Ou gera incômodo, insatisfação, raiva, revolta. Você começa a olhar e fala assim, esse Jesus é meio injusto, esse cristianismo é meio decepcionante. Essas duas reações são as reações mais comuns. E assim eu penso, creio cada vez mais, que as palavras definem seus interlocutores. Palavras definem quem as dizem. Obviamente, quando eu falo isso, eu não estou aqui pensando aos especialistas em discurso e em prédica, ou aos discursos bem elaborados. Agora, há umas 2 ou 3 semanas, não tenho certeza, um repórter da Rede Globo, chamado William Wack, quando fecharam-se as telas, e o discurso da tela é um discurso pré-programado, ele está falando ali, mas ele está lendo num teleprompter, aquela notícia, tudo aquilo é bem ensaiado, bem programado, e quando fecharam as telas, ele largou uma palavra que parece denegriu a imagem de alguém que estava ali trabalhando na equipe. Acontece que tinha cortado a câmera, mas não tinha cortado o áudio. E como consequência, isso veio à tona e se levantou novamente a questão da discriminação, tal, e ele foi afastado do seu cargo. Quando eu penso nas palavras, eu não estou pensando num discurso elaborado, eu estou pensando nessa palavra que se diz exatamente na informalidade, no cotidiano, no dia a dia da nossa vida. Aquilo que a gente fala quando o foco não é impressionar ninguém, mas apenas expressar o que está realmente aqui dentro do coração. E a gente joga para fora. Por isso, um desafio muito bom para cada um de nós é, primeiro, preste atenção no que você fala no seu dia de folga. E principalmente quando você está no meio da sua família. Ou quando você fala, aquilo que você fala quando você está longe dos olhares conhecidos. Quando você está entre pessoas que não sabem quem você é, pessoas estranhas, preste atenção na sua fala.
Preste atenção na sua fala quando você está vivendo momentos intensos de estresse, de tensão, pressão. Ouça as suas próprias palavras. Porque nessas horas, as palavras são reais. Elas revelam o que está dentro de nós. Elas traduzem em sílabas, em construções verbais ou gramaticais, uma boa parte, eu diria a maioria, daquilo que está dentro de nós, do nosso caráter. Eu tenho tentado me exercitar, analisando minhas próprias palavras, e meu tom de voz, e os meus pensamentos, quando eu não estou aqui no púlpito, quando eu não estou na frente de uma pessoa, aconselhando dentro de um gabinete, ou acompanhando a pessoa em algum lugar. Eu percebo que eu sou exatamente quem eu sou no meio da minha família, no meio da minha casa aqui, ou na casa dos meus irmãos em São Paulo. Aí eu sou o que sou mesmo, de verdade. No meio das pessoas que não se impressionam comigo, sabe como é? Eles olham para mim e falam: ah, você é mais um da casa. É ali que eu sou eu mesmo. É ali que eu sou exatamente eu. E ali as minhas palavras são reais. E refletem o meu estado de espírito. E refletem o meu coração. Por isso eu começo minha palavra de hoje dizendo para você: preste atenção nas palavras de Jesus. Preste atenção na fala de Jesus. Tenha o hábito de reler o Evangelho ou os Evangelhos, prestando atenção aguda ao que Jesus pronuncia. Porque a fala de Jesus, analisada de uma forma criteriosa, responsável e sistemática, contínua, vai ajudar você a entender melhor quem Jesus é e descobrir a cada dia da sua experiência algo novo sobre quem Jesus é. Você tem algo novo para aprender sobre Cristo ou você já sabe tudo sobre Ele? Preste atenção nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus vão definir o que é cristianismo, vão definir o que é evangelho, vão definir qual é a vontade de Deus para a nossa vida e a nossa experiência, o que é que Ele espera de nós. As palavras de Jesus vão nos ajudar a aproveitar muito melhor a nossa própria fé. A fé que está plantada no nosso coração. Então, o cenário desta lição magnífica, especial, que tiramos das Escrituras hoje e aplicamos à nossa vida, é o largo de Genezaré, ou chamado mar de Tiberíades, ou mar da Galileia dos gentios, não é? Então, este lugar, que era aquele lago incrível ali ao norte de Israel, tem 19 quilômetros de comprimento, 13 de largura, é alimentado pelo Rio Jordão. Ao redor dele tem 4 cidades: Cafarnaum, Tiberíades, Betsaida e Genezaré. E você vai perceber que a maior parte do ministério de Jesus se desenvolveu exatamente ali naquele circuito. Ali Jesus encontrou muitas pessoas, ali Ele transformou muitas vidas, ali Ele viveu boa parte do seu ministério. A Galileia dos gentios era muito mais pobre do que a Judéia. E não é por coincidência que Jesus escolhe aquele lugar para trabalhar. Ali, num determinado período do ano, as pessoas passavam muita necessidade. Era o tempo de estiagem, era o tempo de pouca pesca. E os moradores enfrentavam ali a fome, enfrentavam a escassez. E a pesca era uma importante atividade econômica daquela região. Os peixes ali colhidos eram enviados para Jerusalém e de Jerusalém exportados para Roma e para outras localidades. Era também um lugar de muitas variações climáticas. Você sabe que o Mar da Galileia, ele está geograficamente situado exatamente na divisão de 2 placas tectônicas, a africana e a arábica. E elas se movem com muita intensidade e com muita frequência.
E quando elas se movem e se unem às rotas de vento que ali se encontram, aquilo gera um mar bastante perigoso. Ali junta aquelas ondas, se juntam ferozes e vão por vezes afundando embarcações e colocando a vida dos pescadores em risco. As águas eram cristalinas. Então os cardumes se concentravam nas beiradas do lago, nas beiradas do mar, perto das encostas. Aquele grande lago de águas azuladas e cristalinas fazia com que os peixes, quando o sol saísse, fugissem para o fundo. O lago é muito fundo na sua parte do meio. Então os peixes, se você sabe disso, quem é pescador aqui? Pescador de verdade, não vem com conversa não. Quem é pescador aqui? Quem é pescador? Não tem nenhum pescador aqui? No primeiro culto tinha um monte. É porque eu não falei de verdade no primeiro, está certo. Então, qualquer pescador sabe que água cristalina, o peixe não chega na beira. Quando ele vê movimento, quando ele vê gente, ele vai embora para o fundo. Então, era muito comum que os peixes, quando o sol começasse a sair, voltassem para o fundo do mar. E não ficassem ali na beirada. E aí, de madrugada, eles voltavam para a beirada para se alimentar. Assim sendo, os pescadores daquela região se especializaram na pesca que acontecia nas encostas, e era de madrugada o melhor horário para se lançar as redes. Ali é a casa de Pedro, é o seu lugar, é o cenário cotidiano deste pescador, deste grande pescador, é o lugar do seu domínio. Ali Pedro se sente em casa. Pedro é um homem rude, mas é um homem muito experiente para lidar com aquelas águas traiçoeiras. Pedro é um conhecedor profundo das mínimas expressões da natureza, das variações daquelas águas e ventos. É um observador, é um navegante, é um daqueles pescadores experientes que aprendem pela mera observação da natureza. É Pedro, é o lugar dele, é o ambiente dele. Agora pare e pensa, é muito chato quando você está no seu ambiente. Quem aqui tem um lugar que você se sente bem? Fala assim, isso aqui é comigo mesmo. Quem tem? Quem tem um lugar? Quase todo mundo, não é? É muito chato quando você tem o seu ambiente e chega alguém para dar palpite. Quantas cozinheiras nós temos aqui? Cozinheira, de verdade. Cozinheira, isso, né? Uma boa cozinheira levanta a mão e fala assim, eu sou boa cozinheira, né? Isso. Imagina a irmã está lá fritando um ovo, o marido chega e diz, depois de 30 anos de casado, não é essa quantidade de óleo. O que a irmã faz? Dá uma olhadinha para ele assim. Não é só as cozinheiras, não. Qualquer um. Advogado, motorista. Quem é motorista? Quem é motorista profissional, assim, motorista bom, dirige bem, assim, quem é? Bom motorista, não é? Senta alguém do seu lado e fala assim, deu seta? Não é? Médicos. Uma vez eu fui para as ilhas com uma equipe de médicos, e eles atenderam lá no final de semana, e foi um projeto muito gostoso, e quando a gente ia voltando para a cidade para pegar os carros e vir embora, 3 vinham discutindo sobre um atendimento, alguém que estava doente na ilha. E eles começaram a discutir, o tom foi subindo, porque um dizia assim, essa é a minha especialidade, você não entende nada de especialidade. Eu falei, irmãos, amigos, irmãos em Cristo, por favor, não é? Porque foi subindo o tom de voz, porque um dizia, você não precisava ter dado aquele remédio, não era aquele remédio, não sei o quê, e médicos discutindo áreas de especialidade ali, quase brigando com o outro. A gente não admite que alguém entre na nossa praia, que alguém entre no nosso barco, que alguém entre na nossa história. Pedagogo não gosta de ser ensinado. Não é engraçado isso? Agora, de todos, o pior de todos é pastor. Pior de todos. Pastor, quando você fala assim, posso dar uma sugestão sobre o sermão? Lá vem ele.
Nenhum de nós gosta que alguém dê palpite na área do nosso domínio, na área da nossa especialidade, naquilo que a gente sabe fazer. Então Pedro podia olhar para Jesus e dizer para ele aquele ditado tão comum: não vem ensinar o Padre Nosso para o vigário. Ou ele poderia dizer assim para Jesus: Jesus, deixa eu dizer uma coisinha para o senhor. O senhor, como pescador, é um ótimo teólogo. Pronto. De pesca entendo eu. Pior, Jesus diz assim para ele: vai para o alto mar e lança a rede do lado direito do barco. Do ponto de vista de um pescador daquela região, tudo errado. Tudo errado. Primeiro, onde é que eles estavam acostumados a pescar? Na encosta. Que tipo de rede eles têm? Rede de encosta. Você já viu os pescadores pescando aqui em Salvador? Não é? Um crava aqui a estaca, a rede tem mais ou menos 2 metros de altura no máximo, e ele vai lá fora e dá a volta com a canoa, levando a outra ponta da rede, dá a volta, faz uma ferradura, vem, traz aqui, e eles começam a puxar, até trazer os peixes na praia. Essa é a rede que se usa em beirada. Mas a rede que se usa em alto mar é completamente diferente. Ela é bem maior, ela tem boias na parte superior, ela tem chumbos e pesos na parte inferior, e ela tem âncoras. É uma boia completamente diferente. Fato interessante: se você já foi lá fora no mar aberto para lançar a rede, você sabe que a rede não é lançada do lado do barco, ela é lançada pela popa do barco, pela parte de trás. Então Jesus chega para Pedro e dá a ele a ordem mais improvável possível: vá para o alto mar. Jesus, a rede é de beirada. Joga a rede do lado direito. Jesus, do lado esquerdo, pelo fundo é melhor, porque não enrosca nos remos, não enrosca em nada, é melhor pelo fundo. Você está entendendo? Alguma coisa aconteceu naquele momento, e eles não conseguiam talvez perceber que aquilo era um teste. Era um teste. Os discípulos não conheciam Jesus ainda como nós conhecemos. Jesus não era para eles o que Ele é para nós. Jesus era provavelmente um homem comum como outro qualquer. É verdade que o texto anterior a esse, capítulo 4, diz que Jesus estava fazendo vários milagres. Então eles perceberam que havia alguma coisa diferente em Jesus, e Pedro parece pensar assim: Jesus é diferente. Alguma coisa testifica no coração de Pedro que ele não era um homem comum, e que as suas palavras, que Jesus não era um homem comum, e que as palavras de Jesus não eram palavras quaisquer. Eu não sei, eu não posso afirmar para você que Pedro sabia o que ia acontecer. Eu acho que ele não sabia. Ele estava cansado, ele labutou a noite inteira, e eu sei o que é isso, eu já trabalhei com embarcação, não é brincadeira você ficar lá, e naquela época não tinha motor como a gente tem, era tudo no remo e na vela. Então ele labuta a noite inteira, ele está cansado, ele sabia que a hora dos peixes partirem já havia ficado para trás, perdeu o time, era agora a hora de lavar as redes, ajeitar as redes, dobrar elas todinhas para o dia seguinte e ir embora para casa para poder descansar. Nenhum pescador, em sã consciência, faria o que Jesus mandou fazer. Nenhum pescador experiente faria isso naquelas condições. E Pedro, sabendo ou não o que estava fazendo, deixa para nós uma lição magnífica, uma clara definição do que é a fé, um exemplo de como a fé realmente é. Essa distinção entre a fé mística e a fé que é intimidade com Deus. A fé que é legítima, como é que a fé pode se manifestar legítima para alcançar os resultados da verdade de Deus para a nossa experiência, para que a gente tenha uma boa colheita? Como?
Eu creio que Pedro nos deixa algumas lições. Primeiro, a experiência dele nos ensina que a fé requer humildade, senso de um aprendizado que é renovado todos os dias na nossa experiência. A fé exige de nós, de mim e de você, que a gente nunca diga, já sei suficiente. Verso 5, Pedro vira para Jesus e chama-o do quê? Do quê? Preste atenção no texto, estou falando para você prestar atenção nas palavras de Jesus. Ele chama Jesus de mestre. Mestre. Mestre é uma designação de respeito. Mestre era uma palavra usada só pelo discípulo, pelo aprendiz. O que Pedro está dizendo aqui, por mais incrível que pareça, irmãos, o que Pedro está dizendo é, apesar de eu ser um pescador experiente na minha vida e ter anos já de mar, eu ainda tenho muito o que aprender. Este ano, no Congresso do Summit, nós recebemos o pastor Andy Stanley, pastor da North Point, uma igreja gigante nos Estados Unidos, e ele é um homem muito simples, muito consagrado a Deus e muito inteligente. Ele nos deixou um alerta muito importante sobre o fato de que nós não podemos crescer na nossa vida, na nossa experiência, na nossa fé, nas nossas realizações, se nós não abdicarmos do coração de críticos, da atitude de críticos e não adotarmos a atitude de aprendizes. Há uma grande diferença entre o crítico e o aprendiz. O crítico é aquele que acha que ele já sabe todas as coisas, então ele não aprende nada e não aprende com ninguém. O aprendiz não. O aprendiz é uma pessoa que aprende a ouvir, que sabe que ele ainda não conhece todas as coisas o suficiente, que ainda há muita coisa para vir pela frente. O sábio, este aprendiz, é uma pessoa que sabe que ele, embora seja especialista numa área, alguém pode lhe ensinar, e que talvez alguém que vai lhe ensinar na sua própria área, não é da sua área. E ele nos fez um alerta interessante: jamais critique aquilo que você não conhece. Eu vou repetir. Jamais critique aquilo que você não conhece. Isso é julgamento. E a Bíblia diz que nós não somos juízes. Cuidado quando você julga experiências alheias. Cuidado quando você julga igrejas alheias. Cuidado quando você julga decisões que pessoas tomaram. E de longe você diz, que absurdo! Como foi tomar aquela decisão? Você não estava na pele, você não conhece, você não sabe em que condição aquilo aconteceu. Por favor, nunca critique aquilo que você não conhece. Pedro olha para Jesus e diz, o Senhor é o meu mestre. Ou seja, eu tenho muito o que aprender. Eu tenho muito o que aprender. Seja eu um grande profissional, um pastor, um advogado, um cozinheiro, um motorista, um pedagogo, seja lá o que eu for, eu paro de aprender quando eu acho que eu já sei todas as coisas. A fé exige isso. A fé exige esse senso de curiosidade, essa tendência ao aperfeiçoamento cotidiano até o fim da vida. Irmãos, a maior tragédia, preste atenção, a maior tragédia espiritual é um cristão que parou de crescer. Tragédia. Aquela fé diminuída, aquela fé doente, aquela fé que torna um evangelho anômalo à sociedade. A sociedade não entende o que é o evangelho, por quê? Porque tem um monte de cristãos adoecidos na sua fé, gente que critica o tempo todo, e que não aprendeu ainda a absorver o melhor da fé, a absorver as experiências de outros, e a ser ensinado. Uma das coisas mais incríveis da Bíblia, é que a Bíblia diz que quem nos ensina não é só aqueles que estão acima de nós, não são apenas aqueles que estão acima de nós. A Bíblia nos dá infinitos exemplos de homens sábios, inteligentes, de reis e de profetas que foram ensinados por crianças. E Deus mandou uma criança lá para ensinar. A Bíblia mostra exemplo de homens de Deus que foram ensinados por animais. E Deus usou animais para ensinar. E aí a gente começa a achar assim, não, alguém para me ensinar tem que estar acima de mim.
o orgulho já tomou conta do coração. A fé já começou a se esvanecer, a diminuir, a ser distorcida. Então, a primeira característica da fé é que ela requer humildade para aprender. A segunda característica da fé, a fé saudável, a fé que traz resultados, é tomar uma atitude diante do que Deus está falando. Porque Pedro olha para Jesus e diz: Mestre, nós pescamos a noite inteira, não apanhamos nada, as condições não são essas que o Senhor está falando, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra vou remar esse barco para o alto mar, onde eu não posso ver os peixes. Sobre a tua palavra eu vou pegar essa rede de beirada e vou jogar no fundo do mar. Sobre a tua palavra eu vou agir nesse momento. É aquele momento que Deus nos pede alguma coisa que é difícil para nós e que envolve alto risco. A fé verdadeira corre risco, claro que corre. Deus fala para você: eu quero que você entregue o Abraão no altar, entregue aquilo que você tem de mais extraordinário, entregue diante de mim o seu orgulho, entregue diante de mim o seu preconceito, entregue diante de mim as suas frustrações com o passado. Eu vou renovar você e vou fazer uma nova pesca em sua vida e vou fazer uma colheita extraordinária no seu coração. Você quer? Claro que eu quero, Senhor. Então entrega o que você tem. Ah, não, espera aí, Senhor, aquilo que eu tenho de mais importante o Senhor está requerendo de mim? Eu estou. É o Pedro ali que olha e que fica num estado, eu fico imaginando, irmãos, que na hora que Jesus falou isso para ele: Pedro, leva o barco para o fundo e joga a rede, os outros pescadores olharam para o Pedro: ei, Pedrão, e agora? E o Pedro simplesmente corre o risco, ouve o que Jesus está falando e obedece em detalhes a palavra de Cristo. Se você sair por aí na rua e fizer uma pesquisa perguntando para as pessoas: você tem fé? O que é que a maioria vai dizer? Claro. Mas a fé gera obediência. Vamos repetir? A fé gera obediência. Pessoas que não obedecem têm fé? Não. Pessoas que não obedecem a Cristo não têm fé. Elas têm aquela crença, mas elas não têm fé genuína e verdadeira. A fé acontece quando Deus fala para você: faça, e você faz. Quando Deus diz: perdoa, e você não quer, mas perdoa. A fé é aquela que, quando a ordem de Deus soa estranha ao coração, mas você tem certeza que Deus está falando com você, você vai e age em cima da palavra que Deus está lhe orientando. Em terceiro, irmãos, a fé verdadeira é aquela que dá a Cristo o mérito do sucesso e não a si mesmo. A fé verdadeira não lhe permite dar o mérito do sucesso a você mesmo, mas faz com que você reconheça que é de Cristo. Jesus faz o milagre e Pedro está extasiado diante de Jesus. É incrível o que Jesus fez. E Pedro pode voltar para casa agora e pegar aquele monte de peixes, aquela colheita extraordinária e vender aquilo tudo, e agora ele pode comprar uma casa própria ou reformar a casa dele e colocar na suíte dele uma banheira de hidromassagem. A esposa dele vai ficar muito feliz. E ele vai e faz isso. E ele até compra uma lancha nova, com um motor de última geração. E ele está agora pilotando a lancha dele e passa pelos outros pescadores que não têm a lancha. E dentro dele, ele é tentado a pensar assim: eu sou bom, hein? Estão andando de lancha agora, os caras estão remando lá, ó. Você pode achar que o meu raciocínio é ridículo, mas eu vou te dizer que não é. Eu ando muito por essas beiradas aí embaixo.
E como a gente anda sempre carregando muita coisa, por exemplo, agora nós vamos levar para o campo todas as caixas de brinquedos das crianças. A gente aluga barcos de madeira. Os barcos de madeira são lentos e carregam mais carga e mais peso. E às vezes a gente está naquele barco de madeira que a gente chama de tototó. Tototó, sabe como é? A gente vai com aquele barquinho e vem aquele povo do Morro de São Paulo, os turistas, com lanchas chamadas aircraft. São lanchas grandes, com motores hiperpotentes atrás, geralmente elas têm 2 motores de 350, elas só faltam voar. E eles vêm em cima com 20 turistas, e turista é um bicho mais idiota que existe sobre a face da terra. Eles vêm dando risada de tudo. E os caras, os pilotos dessas lanchas, eles gostam de passar pelos barcos de madeira, bem colado com a gente assim, e jogar água em todo mundo. E quando eles passam, a lancha levanta aquelas ondas grandes, o barco fica balançando assim. Né? E os turistas tiram foto, dão risada. Por isso que eu falo que o turista é um bicho idiota, né? Mas isso acontece assim, parece estranho o que eu estou dizendo para você, mas toda vez que eu vou ao campo isso acontece. Porque as pessoas se sentem orgulhosas. Ele está pagando um motorzão potente, ele fez, ele aconteceu, ele é o maior. Olha o tototó, o tototó, tadinho do tototó. Você sabe, às vezes Deus nos abençoa e a bênção de Deus vira maldição na nossa vida. Às vezes Deus derrama graça sobre nós, provisão generosa sobre nós, e a gente estraga tudo, porque a gente acha que o mérito é nosso, a gente que alcançou, a gente que conseguiu, nós somos os melhores, e Deus está falando para você, você vai perder tudo para você aprender que você, sem mim, não é ninguém. Não é ninguém. 1977, 78, a cruzada de evangelização fez um filme chamado Jesus, segundo o Evangelho de Lucas. Para mim, é a melhor versão, disparado. Eu ainda não consegui ver uma versão melhor, por mais que tenham feito esses últimos filmes com grandes atores e tal. Não adianta, para mim não adianta, porque esse filme é um diferencial, porque ele foi feito primeiro com acho que 100% dos atores que participaram eram cristãos, e eles tinham longos momentos de oração antes de gravar as cenas, e é tudo feito assim com profundo temor a Deus. Segundo, eles seguem o Evangelho de Lucas, literalmente, assim, parte por parte, sem acréscimos, sem retiradas, não são as grandes produções. Aliás, queria dizer para você que nem tudo do que se passa na televisão das novelas chamadas evangélicas está escrito na Bíblia. Você sabe disso ou não? Esse monte de historinhas criadas ao redor está confundindo a cabeça das pessoas. As pessoas estão começando a achar que isso está na Bíblia, quando não está na Bíblia. Cuidado, fecha parênteses. Então, o que acontece? Esse filme foi feito seguindo assim o roteiro do Evangelho de Lucas todo. E aí eu queria mostrar para você um trechinho, e queria que você prestasse muita atenção na expressão de um artista chamado Nico Natai. Nico Natai é Pedro, lá no filme Jesus. E ele é incrível, sim, ele é impressionante como ele trabalha bem. Ele é um hebreu, ele não é americano, ele é hebreu. E ele parece que ele viveu aquilo tão intensamente, ele encarnou a figura de Pedro tão intensamente. E eu estava estudando esse texto, e quando eu estava estudando esse texto, eu vi esse filme de Jesus muitas vezes na minha vida. Eu me lembro quando o Lucas era pequenininho, de estar assistindo esse filme, e Lucas chorar muito com o filme, aquilo me emocionar. E quando eu estava estudando o texto, veio na minha mente a expressão de Nico Natai, quando ele vive esse momento. Eu queria dividir isso com você agora, são 2 minutinhos só, dá uma olhada aqui, por favor. A paz esteja contigo. E com o senhor, mestre. Seu barco pode me levar, Simão? Claro, mestre. Diga-nos alguma coisa. Fale, mestre, fale. Fale conosco. Jesus, fale conosco. Certa vez 2 homens foram orar no templo. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, desonesto e nem imoral como os outros homens. Também te agradeço porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana.
e te dou a 10ª parte do que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no próprio peito e dizia: Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. Afirmo a vocês, foi este homem e não o outro que voltou para casa de bem com Deus. Porque aquele que se engrandece será humilhado, e aquele que se humilha será engrandecido. Leve o barco para onde o lago é mais fundo, e você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar! Não podemos! Estamos transportando! Já chega, é o bastante. É o bastante. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Não tenha medo. De agora em diante será um pescador de homens. Exatamente essa expressão veio ao meu rosto. Afaste-se de mim, Senhor, com o rosto quebrantado. E eu parei e pensei, meu Deus do céu, o que nós temos, o que nós somos, vem de Deus, não é mérito nosso. O mérito de tudo o que acontece na nossa vida é de Jesus. Por isso a verdadeira fé mantém o nosso coração humilde diante dele. Nós estamos vivendo no final de ano, muitos jovens estão fazendo vestibular. E os seus pais oram, se empenham, e eles oram e dizem, pastor, ore por mim, para que eu passe no curso da faculdade. E às vezes alguns passam, muitos passam. E alguns deles, quando chegam na faculdade, depois da colheita de Deus, abandonam a fé, estragam a sua fé, deixam seu coração crescer diante do que seus olhos estão vendo. Eu quero encerrar minha palavra de hoje dizendo para você, a fé não nos torna orgulhosos, a fé não nos torna cheios de nós mesmos, a fé não pode ser legitimada quando nós esbanjamos a vaidade, quando nós nos apresentamos como pessoas de sucesso que alcançaram isso por mérito pessoal, sob qualquer hipótese. Esta lição de Pedro é incrível para nós, mas ela não é permanente. Você sabe disso. A fé não é permanente, ela tem que ser cultivada todos os dias. Se você for lá no capítulo 16 de Mateus, você vai ver que lá adiante, Pedro dá sinais de alguém que vai negar Jesus e de orgulho pessoal, quando Jesus disse que ia ser morto e que ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro diz, não Senhor, de jeito nenhum, isso não vai te acontecer. E Jesus olha para Pedro e diz a Pedro uma expressão dura, Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque você cogita as coisas dos homens e não de Deus. O mesmo Pedro que nos dá essa lição incrível de que a fé requer humildade, de que a fé é agir debaixo da palavra de Cristo e de que a fé faz com que a gente dê o mérito sempre ao Senhor. Este mesmo Pedro, lá adiante, atropela a si próprio. Isso porque, meus irmãos, a fé precisa ser cultivada todos os dias.
A fé precisa ser estimulada, a fé precisa ser trabalhada. Preste atenção nas palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus vão alimentar a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar você a baixar sua cabeça nesse instante, a fechar os seus olhos, a colocar o seu coração na presença do Senhor, fazendo uma breve análise de como anda a sua fé. O que você chama de fé é o que Deus chama de fé para você? O que você chama de fé é o que Deus está ensinando para você sobre fé? Nós cantamos aqui rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nós cantamos isso. E quanto disso é realidade na nossa vida? A fé requer humildade para aprender. Você tem aprendido? Quem ensina você? Ou você se tornou uma pessoa chata, crítica? Uma pessoa que ninguém pode dizer nada para você que você não aceita? A fé é o firme fundamento de todas as coisas. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o temem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio, irmãos, que Deus tem uma colheita extraordinária para a vida de cada um aqui. Eu creio nisso, eu creio. Porque é assim que Deus é o caráter dEle. Deus é um Deus generoso, aquilo que vem da parte de Deus vem em abundância, vem como provisão e demonstração do seu amor e da sua graça para nós imerecida. Mas Deus tem uma colheita para cada um de nós, e às vezes nós não queremos correr o risco de lançar as redes, de tomar decisões na nossa vida que são decisões sérias. Deus está falando para você, não entre nesse relacionamento. Mas meus desejos, minhas carências, o tempo que eu estou sozinho, Deus está dizendo, não entre, há uma pequena observação na palavra de Deus que diz que isso vai dar errado, e você insiste, vai e faz o que Deus não está mandando você fazer. Deus está falando, obedeça, filho, obedeça, eu estou te dando orientação aqui, vai e faz isso. Não, eu vou e faço do outro jeito, porque eu acho que é melhor, e porque eu quero que seja melhor assim. E aí depois a gente vem e diz, Deus, por quê? Simples, porque lá atrás você desobedeceu. Simples, porque você está colhendo agora as consequências de uma decisão tomada errada lá atrás, que não foi debaixo da minha orientação. É verdade, a fé envolve riscos, mas a fé vem associada a uma convicção profunda da voz de Deus, daquilo que o Senhor está orientando para a nossa vida e para a nossa experiência. Então a primeira coisa que eu queria que você dissesse para Deus é, Senhor, eu quero ser um aprendiz. Diga isso para Deus. Faça com que o meu coração seja um coração de um aprendiz. Eu não sei quem o Senhor vai usar para me ensinar. Talvez o Senhor use a minha própria família. Talvez o Senhor use pessoas que estão muito abaixo de mim, diante da sociedade. Talvez o Senhor use animais. Eu não sei o que o Senhor vai usar. Mas eu quero que o meu coração seja um coração de um aprendiz diante do Senhor. Segundo, diga para Deus, Senhor, eu quero agir debaixo da Tua palavra, Senhor. Quando o Senhor me orientar a fazer as coisas, eu quero obedecer ao Senhor incondicionalmente. Eu quero ouvir o que o Senhor diz. Eu quero fazer o que o Senhor está mandando eu fazer. E diga para o Senhor, no final, quando a bênção do Senhor estiver aqui escancarada diante de mim, eu não quero que jamais o meu coração cresça diante dessa bênção. Eu quero manter o meu coração humilde, porque o mérito nunca é meu, o mérito é sempre do Senhor. Diga isso para o Senhor agora no seu coração, em nome de Jesus. Se você quer orar comigo, você sente no seu coração que sua fé precisa ser renovada diante do Senhor, você sente que a sua fé precisa ser retomada, algumas coisas ficaram lá atrás, ou talvez até você comece a ter hoje uma percepção de que sua fé está um pouco adoecida, mas você gostaria de renovar a sua fé diante do Senhor. Fica de pé onde você estiver, e nós vamos orar juntos.
Fica de pé como um sinal para você mesmo, de que hoje é um marco histórico de Deus sobre a sua vida e a sua experiência. E se você está aqui hoje e você não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou pedir que os pastores que estiverem aqui e alguns líderes venham aqui à frente. E se você não entregou ainda o seu coração nas mãos do Senhor Jesus, logo depois da oração, eu quero que você venha e procure a gente aqui, ou um dos pastores, ou um dos líderes que aqui à frente estiver, e você diga: ore por mim, por favor, eu quero entregar meu coração nas mãos do Senhor. Apenas aqueles que querem entregar a sua vida a Cristo. Você entendeu hoje que você tem resistido no seu coração, que você não tem dado um passo de fé na direção do Senhor, você não tem lançado as redes, você questiona, você argumenta, você acha que você tem todos os argumentos possíveis e plausíveis para contestar as Escrituras, e Deus está dizendo para você: eu não quero te provar nada, eu quero que você venha pela fé. Então eu queria estimular você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, e unir-se a um dos pastores ou líderes, e orar e ter um momento de oração diante do Senhor. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor Deus e Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos alimenta, Senhor. Pai, nós te bendizemos, porque é graça do Senhor derramada sobre a nossa vida e a nossa experiência, e como nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos que a Tua palavra nos corrija os rumos da nossa história. Nós queremos estar sujeitos ao Senhor, nós queremos ter ouvidos sensíveis para ouvir a Tua voz, e quando o Senhor nos orientar com muita clareza, nós queremos obedecer ao Senhor, ainda que os nossos instintos, ainda que a nossa lógica, a nossa razão, a nossa experiência diga ao contrário. Nós queremos obedecer a Tua palavra, Senhor, e agir por meio da fé, de uma fé que deriva desta confiança, desta relação estreita com o Senhor, de discípulos para o seu mestre, de aprendizes para o seu professor, de gente que anda submissa ao Senhor e que todo dia vai perguntar para o Senhor: Senhor, qual é a lição do Senhor hoje para a minha vida? Qual é a lição do Senhor hoje para a minha história? E que nunca, Senhor, o nosso coração tenha presunção de achar que nós já sabemos todas as coisas e não temos mais o que ouvir do Senhor. Senhor, aguça os nossos olhos, a nossa mente, quando nós estivermos lendo o que o Senhor falou. Essas coisas estão reproduzidas aqui na Tua palavra, então que quando a gente ouvir e ler e perceber, que a gente pare, que a gente volte, que a gente preste atenção, que a gente reflita, que a gente possa romper com os nossos paradigmas do passado e obedecer a Tua voz incondicionalmente, Senhor. Abençoa todos que aqui estão em nome de Jesus. Senhor, que haja uma grande colheita no meio do Teu povo, Senhor. Que nós possamos ver o Senhor abençoando de maneira extraordinária todos que estão aqui. E eu não estou falando de dinheiro, mas estou falando também de dinheiro. Não estou falando de saúde, mas também de saúde. Mas que a graça do Senhor abundante seja derramada sobre cada um, Senhor. Que o Teu amor, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, o poder do Espírito seja com todos para a glória de Deus Pai, para a glória do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga para o seu irmão: lance a rede sobre a palavra do Senhor. Se você está aqui e você quer receber a Cristo, por favor, venha à frente. Nós estamos aqui, queremos orar por você. Então venha nos procurar em nome de Jesus.